Bem-vindo a mais uma série Pessoas do Brasil. Porque existem pessoas que a gente precisa lembrar e lembrar com carinho daquilo que fizeram. Se você considera importante aprender uma história longe de militância e com uma honestidade intelectual, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. E bora conhecer o Padre Landel de Moura. Porto Alegre, 21 de janeiro de 1861. É aqui que nasce Roberto Landel de Moura, filho de um capitão do exército e de uma mãe de descendência escocesa. Um dos 14 irmãos de uma família tradicional gaúcha. Mas o destino desse jovem estava longe de ser apenas seguir as pessoas de sua família. Ele foi o quarto de 14 irmãos, sendo batizado na Igreja do Rosário, junto com a sua irmã Rosa, em 19 de fevereiro de 1863. Seu pai foi responsável por ensiná-lo as primeiras letras, e Landel iniciou seus estudos formais em Porto Alegre, na escola do professor Hilário Ribeiro. Em 1872, ele se matriculou junto com seu irmão Inácio no Colégio Jesuíta de Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, que era o mais prestigiado da região na época. Lá, cursou Humanidades, concluindo essa etapa dos estudos em 10 de outubro de 1873. Depois retornou para Porto Alegre e ingressou no Colégio do professor Fernando Ferreira Gomes, um dos mais respeitados educandários da capital, onde aprendeu francês, alemão e a gramática portuguesa. Com o fechamento parcial do Colégio de Gomes em 1876, devido à aposentadoria do seu diretor, Landel de Moura seguiu para o Rio de Janeiro com o objetivo de estudar na Escola Politécnica, aparentemente se sustentando com um emprego em um armazém de secos e molhados. No entanto, ele permaneceu na cidade por poucos meses. Seu irmão Guilherme o encontrou no Rio antes de seguir para Roma, onde estudaria para se tornar padre, e o convenceu a abraçar também a vida religiosa. Em 22 de março de 1878, Landel matriculou-se no Colégio Pio Americano, onde estudou Direito Canônico e, ao mesmo tempo, ingressou na Universidade Gregoriana, onde fez outros estudos cuja natureza permanece ainda incerta na história. Ele completou sua formação eclesiástica e foi ordenado sacerdote secular em 28 de outubro de 1886, celebrando sua primeira missa no mesmo dia. Durante seu tempo em Roma, Landel desenvolveu uma teoria sobre a unidade entre as forças físicas do universo e sua harmonia essencial. Ao retornar ao Brasil em 7 de fevereiro de 1887, passou a residir no Seminário São José, no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Nessa época, substituiu algumas vezes o coadjuntor do capitão do Paço Imperial e celebrou sua primeira missa no Rio de Janeiro para o imperador Dom Pedro II e sua corte. Como o imperador, um amante das ciências, Landel manteria várias conversas sobre assuntos científicos. Contudo, sua permanência no Rio seria novamente breve. Em 20 de fevereiro de 1887, Landel de Moura voltou para o Rio Grande do Sul, onde foi nomeado capelão da Capela de Nosso Senhor Jesus do Bonfim, e onde foi também professor de História Universal no Seminário Episcopal de Porto Alegre. Em 27 de junho de 1891, ele foi provisionado vigário encomendado da paróquia de Santana, na cidade de Uruguaiana, permanecendo lá até 31 de outubro do mesmo ano. Em 1892, foi transferido para o estado de São Paulo, sendo designado para a paróquia de Santos. Em 28 de outubro de 1894 até 19 de dezembro de 1896, atuou como pároco da Igreja Matriz de Santa Cruz, hoje Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Campinas. Durante esse período, Landel de Moura mandou dourar os púlpitos e as tribunas e os altares, mas a sua atuação pastoral foi discreta, pois ele era apenas um substituto do cônego Goulart Junqueira, já de idade avançada. Em 2 de março de 1898, Landel foi nomeado pároco da Capela de Santa Cruz de Santana, na cidade de São Paulo, onde também assumiu a tesouraria da paróquia e a da capela do Colégio Sagrado Coração de Maria. No ano seguinte, envolveu-se em um projeto grandioso de construção de uma instituição de ensino chamado A Polimática, que incluiria um internato, externato, colégio proletário e um grêmio para as senhoras que desejavam se retirar do mundo, do sistema e sair um pouco da vida secular. Contudo, os planos não se concretizaram por falta de verbas para concluir as suas obras. Ele permaneceu nessa paróquia até outubro de 1900, quando decidiu exonerar-se. Nesse período, ele começou a ganhar notoriedade por seu envolvimento com a ciência.
dando início aos seus primeiros experimentos, que logo geraram controvérsias e uma certa má reputação entre o público. Landau defendia a ideia de que seria possível a comunicação entre mundos diferentes, o que, ao ser divulgado, enfureceu seus paroquianos e foi mal interpretado. Essas ideias resultaram no vandalismo de seu laboratório. Em 1892, acredita-se que Landau tenha construído o primeiro transmissor sem fio de mensagens antes mesmo de Marconi realizar seus primeiros testes na Itália. Entre 1893 e 1894, segundo Fornari, seu primeiro biógrafo e contemporâneo, ele teria feito a primeira transmissão pública de som por meio de ondas Hertz, cobrindo uma distância de 8 quilômetros entre o alto da Avenida Paulista ao alto de Santana. Nesse experimento, ele tentou um transmissor de ondas, um telégrafo sem fio e um telefone sem fio. No entanto, segundo o pesquisador Luiz Neto, a falta de documentação sólida sobre a data desses experimentos prejudicou seu reconhecimento internacional. Diversas testemunhas, como Jaime Leal Veloso, Arthur Dias, Maria Ribeiro de Almeida e o jornal O Correio do Povo, coletados por Hamilton de Almeida, situam os primeiros experimentos entre 1890 e 1896. Bom, à medida que suas experiências se sucediam em 1899, o Jornal do Comércio destacou o sucesso de seus experimentos e reconheceu seu pioneirismo mundial no campo da transmissão do som sem fio. Abre aspas para o jornal. Esse feito, que nenhum outro cientista conseguiu, tanto no Velho quanto no Novo Mundo, dá ao padre Landau todo o crédito pela invenção. Para alcançar esse resultado, o incansável cientista não conseguiu isso da noite para o dia. Foram anos de experimentação e estudos metódicos, dedicando-se inteiramente à construção de seu sucesso, respeitando as leis da mais alta precisão, das quais surgiram seu pequeno transmissor e receptor. Primeira inequívoca demonstração pública de seus inventos ocorreu em 3 de junho de 1900, tendo como testemunho o cônsul britânico em São Paulo, Percy Charles Percy Lipton, e mais autoridades brasileiras, empresários e populares, as quais foram coroadas de brilhante êxito, segundo o Jornal do Comércio. Com os bons resultados obtidos em 9 de março de 1901, Landau de Moura conseguiu a primeira patente brasileira para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância com fio ou sem fio através do espaço da terra e do elemento aquoso. A Igreja reconheceu seu mérito e autorizou que em 14 de junho ele iniciasse uma excursão científica pela Itália, França e Estados Unidos. Neste país, instalou o laboratório na cidade de Nova York, onde permaneceu por 4 anos. Ele pretendia patentear seus inventos também nos Estados Unidos, mas o Departamento de Patentes exigiu a apresentação de protótipos funcionais para conceder o registro. Como ele havia levado apenas os projetos, teve de construir 3 aparelhos, o que prolongou sua estadia. O jornal do New York Herald publicou em 1902 uma reportagem sobre a sua experiência na transmissão de som sem fio, destacando o padre Landau com uma fotografia e uma entrevista. Ressaltou o jornal, abre aspas, por entre cientistas, o brasileiro padre Landau de Moura é pouco conhecido. Poucos têm dado atenção aos seus títulos para ser o primeiro neste ramo de investigação elétrica. Mas antes de Bennington e Hummer, o padre Landau, após anos de experimentação, conseguiu obter sua patente brasileira para sua invenção, que ele chamou de Gouraptphone. Em 1905, Landau de Moura retornou ao Brasil e assumiu a paróquia de Botucatu, mas continuou suas pesquisas. No mesmo ano, solicitou auxílio financeiro a deputados do estado de São Paulo para dar continuidade aos seus trabalhos e implementar seus inventos. Mas seus pedidos não sensibilizaram os parlamentares e foram arquivados. Ele fez um apelo ao presidente da República, Rodrigues Alves, pedindo que disponibilizasse 2 navios da Marinha com o intuito de demonstrar a transmissão sem fio em longas distâncias. O assessor da presidência, encarregado de analisar o caso, não deu crédito ao padre, afirmando ao presidente: Excelência, o tal padre é positivamente maluco. Imagina que ele chegou até a falar-me da possibilidade de conversar um dia com outros mundos, o que resultou na rejeição do pedido.
Inconformado, em um acesso de raiva, Landel destruiu vários de seus aparelhos. De acordo com as declarações tardias de Landel de Moura, nessa época ele teria sido obrigado pela igreja a abandonar seus experimentos, mas isso não se sabe. Em 22 de abril de 1906, ele assume a paróquia de Mogi das Cruzes, mas nada ficou registrado de sua passagem e exonerou-se em 24 de março de 1907. Simultaneamente, descreveu efeitos da eletricidade sobre o corpo humano. Sem uma designação eclesiástica, Landel de Moura passou algum tempo em Tambaú antes de retornar à capital paulista. Em 2 de julho de 1908, foi nomeado vigário encomendado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Caconde, atendendo também a uma capela em Tapiratiba e outras cidades da região de Ribeirão Preto. No ano seguinte, demonstrou interesse em partir. Como havia conquistado a simpatia da comunidade, foi organizado um abaixo-assinado para que ele permanecesse, mas em 27 de fevereiro de 1908, de fato, ele foi exonerado e transferiu-se para o Rio Grande do Sul. Chegou a Porto Alegre no dia 15 de outubro, assumindo a paróquia do Menino de Deus, onde atuou até 31 de dezembro de 1914. Com a fundação da Faculdade de Medicina Homeopática em 1914, assumiu uma cátedra ao lado de seu irmão João, que era um farmacêutico e médico. Na inauguração da escola, em 2 de março, o padre Landel fez um discurso sobre a lei dos similares, princípio fundamental da homeopatia. Entretanto, no mesmo ano, uma crise interna levou à cisão da instituição em 2 novas escolas, a Faculdade de Ciências Médicas e a Escola Médica Cirúrgica, nas quais a homeopatia não foi incluída. Retomou as suas atribuições eclesiásticas em 6 de janeiro de 1915 e foi nomeado vigário-geral da arquidiocese. Em 7 de junho de 1916, foi nomeado cônego capitular e penitenciário do Cabildo Metropolitano de Porto Alegre. Em 1919, publicou o livro Apontamentos da Psicologia. Em 1920, participou da fundação do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Em 17 de setembro de 1927, recebeu o título eclesiástico de Monsenhor e no ano seguinte foi nomeado arcediabo. Mas como todas as histórias chegam ao fim, Padre Landel de Moura faleceu no dia 30 de junho de 1928, vítima de tuberculose agravada pelo tabagismo. Ele foi sepultado na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, no cemitério São Miguel e Almas. Padre Landel de Moura é o tipo de pessoa do Brasil que a gente não deve esquecer. E você já sabe, você pode ajudar no ensino de história sem militância e com honestidade intelectual, deixando seu like e se inscrevendo nesse canal. Abraço, até o próximo vídeo. Tem os links embaixo, você pode ajudar. Tchau. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora, a Alemanha... Terminou a guerra!